Bom, é claro que esse vídeo só pode começar de uma forma. Feliz Dia dos Pais. Mas antes de eu desejar Feliz Dia dos Pais a você, pai, que pode estar agora aqui me assistindo hoje ou em qualquer momento, pode até ser um dia que não seja o Dia dos Pais, mas esse vídeo está sendo publicado aqui no YouTube no Dia dos Pais, dia 11 de agosto de 2024. E mesmo que você venha assistir esse vídeo num outro dia, fica valendo para você Feliz Dia dos Pais. Mas antes de tudo, a própria palavra diz e ensina pra gente que as primeiras coisas do nosso dia, dos nossos momentos, das nossas felicitações, das nossas gratidões, do nosso primeiro bom dia, a gente deve dar a Deus todas as primeiras coisas da nossa vida. E Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, antes de tudo, a todos vocês que agora veem esse vídeo, antes de qualquer coisa, diga: Deus, meu Paizinho do céu, Feliz Dia dos Pais para você também, que é o puro e mais genuíno amor. Através dessa bênção de Deus nas nossas vidas, que são os filhos que Ele nos concede, a família que Ele nos traz, é que nós temos o prazer de dizermos que somos mães ou pais. Então, como aqui é hoje um vídeo em especial para o Dia dos Pais, a gente precisa, antes de tudo, agradecer a Deus por essa bênção que Ele nos concedeu para podermos ter esse título aqui na Terra, de mamãe ou de papai. E hoje é o Dia dos Pais, então Feliz Dia dos Pais para você e não esqueça de desejar em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai Celestial, um Feliz Dia dos Pais para Ele também. Se você está chegando aqui agora, essa é uma série do estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, onde a gente vem estudando desde o capítulo 1, cada versículo, buscando tanto a parte histórica quanto a parte de linguagem, grego, hebraico, algumas traduções, a aplicabilidade da palavra de Deus e de Jesus Cristo nos nossos dias, na nossa vida, e também entender o que Deus quer nos ensinar, procurar conhecermos quem é Deus, quem é o nosso Criador, quem é o nosso Pai, esse Criador que é o puro e genuíno amor. Não sai porque você não vai ficar perdido por não ter visto os outros 18 episódios que já estão para trás. Mas depois que você assistir esse, claro que se você gostar, se sentir bem, à vontade, eu te convido que você comece lá do episódio 1, porque lá eu te apresento quem é João, como é que ele se chegou até Jesus, aonde ele nasceu, e aí a gente vem desenrolando esse livro e hoje nós estamos aqui, nesse capítulo 5. Esse especial do Dia dos Pais é especialíssimo. Sabe por quê? Nós caímos exatamente na palavra aonde Jesus fala sobre o Pai. O quanto ele aprende com o Pai, faz com o Pai, fala com o Pai, é super, hiper interligado ao Pai. Não existem coincidências com Deus. Com Deus acontecem Deuscindência. Então, vamos para a nossa vinheta muito rapidinha. Ela só serve para te dar ali uma apresentaçãozinha minha, botar o videozinho mais bonitinho, fazer ali um bem bolado. Eu te dou ali o meu endereço de e-mail, ela demora segundos, não vai embora. Eu te espero aqui depois da vinheta, já lendo a palavra, e vamos estudar, procurar saber o que Deus quer nos passar com isso, como podemos aplicar isso. E papai, tem muito aqui que vai te instruir na criação. E se você já criou, que Deus te dê muita saúde para que você curta agora os frutos da criação. E se você está ainda criando, que Deus te dê muita luz e sabedoria para que você possa criar os seus filhos de uma maneira excelente, o máximo, o melhor. Doe aos seus filhos o melhor que você tem, preparando eles para a vida e para o mundo. Porque os filhos da gente, em primeiro lugar, eles também são de Deus. Perante a Deus somos todos irmãos, mas Ele nos concede, escolhe cada um para ter a responsabilidade de cuidar dos filhos que Ele envia. Então, vamos embora para a palavra e antes, por favor, te peço mesmo, humildemente, coloque aqui, como eu sempre digo, os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. É muito importante para que o YouTube ele reconheça que é um vídeo, que é um canal, que vale a pena levar para outras pessoas. E o que a gente está fazendo aqui é tão bacana, né? O Espírito Santo está buscando levar espiritualidade, fé, esperança, palavra, amor, porque Deus é o próprio amor. A gente está tentando aqui estudar e apresentar cada vez mais quem é o nosso Pai. E para você, papai, você também precisa saber cada vez mais quem é o teu Pai. Que por acaso
É o meu também. Então vamos descobrir isso junto? Então, dá os 3 6, curte, comenta e compartilha, não deixa para o final. Você vai acabar esquecendo, de repente tem que dar um pause aqui no vídeo, aí vai ver outro dia ou numa outra hora e acha que curtiu e não curtiu, não custa nada. É assim, metade da metade da metade de um segundo, aí chega, puf, fazer isso aqui é rapidinho, tá bom? Então vamos para a vinheta, não vai embora, eu te espero depois da vinheta, abre a tua Bíblia, João, capítulo 5, a partir do verso 19, e eu estou te esperando. Enquanto isso, vai abrindo aí para a gente dar uns rabiscos nessa Bíblia, grifar algumas coisas que valham a pena no teu coração serem grifadas, para você sempre se lembrar, e Deus está sempre falando com você. Eu te espero depois da vinheta. Uma relembradinha muito rápida do episódio 18, a gente estudou que Jesus, no tanque de Betesda, ele curou um paralítico e era um dia de sábado. Esse paralítico que primeiro já culpava o mundo e todos porque ele estava naquela situação, além disso, ele vendo os judeus enfurecidos por alguém ter curado ele num dia de sábado, não satisfeito, ele ainda vai lá depois e dedura quem é Jesus. Então, a gente estudou sobre isso, as paralisias, as nossas doenças, o quanto realmente cada um que carrega e que fala e que traz as suas mazelas, se é que querem ou não ficarem curados, da mesma forma que esse paralítico teve essa oportunidade, e se dependesse dele, a oportunidade teria passado, e talvez ele não tivesse outra oportunidade, porque Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E ele, surpreendentemente, não disse nem sim nem não. Ele encheu o ouvido de Jesus de um monte de reclamações. Ó, coitado de mim, pobre de mim, ó vida, ó azar. Sabe aquele tipo? Ó, Senhor, eu tô aqui porque ninguém me leva, eu tô aqui porque eu sou paralítico, eu tô aqui porque quando a água move já era. E a gente estudou aqui que esse cara que ficou 38 anos paralítico, botando a sua paralisia, a conta dela na conta dos outros, abastou que Jesus chegasse até ali, o que ele esperou por 38 anos, nas mãos de alguém ou de uma superstição, de uma água que se movia, Jesus o curou imediatamente. Independente dele ter respondido sim ou não, mas Jesus foi ali por uma causa, foi ali para colocar ele curado, foi ali para restabelecê-lo, não só no físico, mas também no espírito e na alma, nas suas emoções. E chegamos aqui no final e vimos que eu acho que esse homem, pelo que a palavra mostrou, ele ficou curado fisicamente, mas a alma dele ainda era paralítica, porque ele não precisava ter ido entregar Jesus aos judeus, que depois que Jesus então diz que ele era o Filho de Deus, os judeus então chegaram ao ponto que tu tá fazendo coisas no sábado, o sábado é sagrado, você não poderia ter curado esse cara no sábado, você não poderia ter mandado ele carregar a maca dele no sábado, e aí os judeus então começam a querer matar Jesus. Mas foi entregue por esse paralítico, que embora Jesus, sem que ele pedisse, tenha ido lá para prestar ajuda e socorro, o paralítico, depois sabendo a identidade de Jesus, porque ele não sabia, você vê lá no episódio 18, ele vai lá nos judeus não satisfeitos, o assunto já tinha morrido, já tinha perguntado quem era, não sei, esse cara sumiu na multidão, aí quando ele fica sabendo quem era Jesus, e Jesus é que tinha curado ele, vai lá e entrega a identidade de Jesus para os judeus. E aí então, estava aí no meio dessa discussão entre judeus e Jesus, que cura no sábado, que não pode curar no sábado, porque o sábado é sagrado, a lei de Moisés dizia isso, e a gente parou nessa parte. Então a gente hoje vai ler o capítulo 5 do verso 19 e vamos até o verso 30. Então vamos lá para a leitura, que a gente tem bastante coisa aqui para ler, muita coisa para entender, muita coisa para refletir e muitos ensinamentos para a gente aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. Então vamos embora. Verso 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Estava falando da obra de curar o paralítico num dia de sábado. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E essa é a linda e maravilhosa palavra de Deus para as nossas vidas, e vamos fazer então aqui algumas reflexões a respeito disso, entender o que Jesus queria com tudo isso, ensinar e passar para esses judeus que estavam perseguindo ele, porque ele curou um paralítico num dia de sábado, aonde que essa religiosidade, principalmente a legalidade dos judeus, que nós já vimos isso também no episódio 18, provocava neles uma grande raiva de Jesus mesmo, sabe? Eles se voltavam contra Jesus porque achavam que Jesus não estava respeitando o sábado, em vez de se alegrarem de verem um irmão que ficou curado num dia de sábado, num dia de sexta, num dia de domingo, não importa. Ao invés de se alegrarem com a vitória, a cura daquele homem que há 38 anos estava ali, naquele tanque, crendo numa superstição de uma água que se movia, esperando que alguém o jogasse, achando que ali era a cura dele, isso me dá a entender que ele estava muito afastado de Deus, porque ele estava crendo que uma água que se movia pudesse curá-lo, quando quem pode nos curar de todas as nossas enfermidades, sejam físicas, emocionais, espirituais, é Deus. Não são superstições e amuletos, a gente já tratou disso aqui. Então, ao invés daqueles judeus se alegrarem, falarem, nossa, o nosso irmão ficou curado, porque aquele homem vivia ali 38 anos, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia da enfermidade dele, todo mundo via ele deitado ali, que Jesus diz, né, pega a tua maca e anda e vai embora, sai daqui, né, chega dessa dor, chega dessa paralisia, e a gente já conversou isso aqui, existem vários tipos de paralisia na nossa vida, uma paralisia emocional, uma paralisia de relacionamentos, uma paralisia física, uma paralisia de sentimentos, né? Uma paralisia de dores e coisas que a gente quer arrastar, de mazelas que a gente quer arrastar na nossa vida e que a gente não larga aquilo, a gente não deixa aquilo para trás, a gente insiste em trazer aquelas dores ou aquelas más recordações o tempo inteiro na nossa vida. O Senhor nos dá um dia novo a cada amanhecer, renova a sua misericórdia sobre a nossa vida a cada amanhecer. E ao invés da gente aproveitar o novo agora que Deus nos concedeu, a gente muitas vezes pega esse agora e enche o agora que nós temos como bênção de Deus, a gente enche aquele pote com um monte de coisas que já deveriam ter ficado para trás, já deveriam ter ficado no passado. Nós temos a cada dia a possibilidade de fazermos mais e melhor o que fizemos no dia anterior. O que fizemos no ano de 2023, mesmo que tenha sido muito bom, nós temos o 2024, estamos tendo esse 2024 para fazer ainda melhor do que conseguimos fazer em 2023. Nós temos o dia de hoje para fazermos melhor, ou mais bonito, ou com mais tranquilidade, ou com mais paciência, ou com mais fé, ou com mais esperança. Eu não sei o que você está vivendo. A única coisa que eu posso te dizer e te garantir, você tem a cada amanhecer uma nova oportunidade, um novo olhar de Deus sobre você, a misericórdia do Senhor renovada na tua vida. Se há alguma preocupação ou problema que você precise resolver e ainda não chegou ao fim, ainda não terminou, ainda não chegou à solução, você tem um novo dia, uma nova bênção, uma misericórdia de Deus renovada, uma força renovada. A nossa alegria está no Senhor. É Ele que nos dá a força, a alegria, a capacidade. É o Senhor que nos capacita para vivermos cada dia, superarmos as coisas que precisam ser superadas, né? Renovar as nossas esperanças, renovar a maneira que olhamos para as coisas. Renovarmos a maneira que olhamos para as pessoas. Nós temos o agora, o futuro é uma expectativa.
Eu espero estar aqui amanhã. Eu espero, mas eu não sei se vou estar. O dia que o propósito de Deus sobre a minha vida terminar, a minha existência carnal aqui, ela vai terminar também. E quando é esse dia, eu não sei. Então eu tenho uma expectativa, assim como você. Eu sei o que eu tenho agora. E agora, então, eu preciso aproveitar ele da melhor maneira possível. Existem batalhas que elas permanecem, a gente dorme e acorda com elas ainda existindo nas nossas vidas, mas não são só as batalhas que continuam existindo. Não são só as superações que precisamos buscar que continuam existindo. Não é só as coisas ruins ou difíceis que continuam existindo. Também continua existindo a bênção, a graça, a alegria, a companhia, a criação, o amor de Deus sobre as nossas vidas, o desejo que Ele tem em nós de superarmos, de passarmos por isso. Seja o que for, passar com fé, com esperança. Olha, tem uma coisa que diz assim, né? Não há bem que nunca acabe, nem mal que nunca termine. Uma coisa assim. Então, assim, seja o ciclo que for que você esteja passando, a paralisia que for que você esteja passando na sua vida, é claro que ela vai acabar, mas é necessário que você queira que ela tenha um fim. Muitas pessoas têm dores, queixas, lamúrias, mazelas, e elas não querem se livrar delas. Muitas vezes as pessoas se vitimizam porque elas já se colocaram no lugar de vitimização onde elas se sentem confortáveis. Você lembra, já ouviu falar que as pessoas têm medo do novo, que o novo assusta, né? Porque a gente já está naquele ritmo tão certinho que quando de repente vem uma novidade, a gente prefere não viver aquela novidade porque a gente já se acostumou do jeitinho que as coisas são. Muitas vezes nós nos acostumamos com as nossas dores, nós nos acostumamos com aquelas coisas que parece que a gente tem que acordar e dormir pensando naquilo. Aquilo vai acabar, mas é necessário que você queira que aquilo, deixar aquilo passar. Então, deixe essas paralisias da sua vida, o que possa te paralisar, te amedrontar, te assustar, deixa passar. Porque da mesma forma que elas existem, muito maior é a autoridade, a fé, a cura, a força, a alegria do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre tudo. Porque Ele não deu as costas para a gente. Ele continua aqui com a gente, vai continuar por uma eternidade. Deus, Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar. Né? A conversão, como eu sempre digo aqui, ela é diária. A nossa fé em Deus ela é diária. A fé é para agora. Quando a gente chegar no céu ou quando a gente chegar no inferno, não precisa mais de fé. Porque a fé é para chegar lá. Não é para viver lá. Lá não, na eternidade não vamos precisar de fé porque nós já estaremos do lado do Senhor vivendo com Ele na eternidade. A fé é para o agora. As boas coisas, as pessoas, como Jesus disse aqui, que serão julgados, e aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados, e aqueles que fizeram o bem viverão eternamente com Deus. Então, assim, é isso que a gente tem que se pegar. Isso tudo é uma construção, nós estamos construindo aqui. Que construção que você está fazendo na sua vida? Você está edificando o que na sua vida para você chegar aonde? No céu ou no inferno? No bem ou no mal. Só existem essas duas possibilidades, não existe uma terceira possibilidade. Todos nós ressuscitaremos, todos, sem exceção. E na hora da ressurreição, serão salvos ou não serão salvos. Então, cada dia que é renovado, cada dia que nós temos para a nossa vida, é exatamente para que nós possamos construir este caminho eterno. Porque a eternidade, ela não é só no céu. Ou viveremos eternamente no céu, ou viveremos eternamente no inferno. É o que eu entendo da palavra, é o que eu entendo lendo o Apocalipse. Então, a ressurreição, a vida eterna, eu entendo que ela é ou numa situação ou na outra situação. Da mesma forma que todos ressuscitarão, não ressuscitará apenas aqueles que acreditaram e que acreditam em Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Todos serão ressuscitados e julgados. E no julgamento serão destinados. E só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Não haverá aquele que não será ressuscitado. Será ressuscitado os corpos. Em corpo, glorificado, purificado, nós seremos então
encaminhados para vivermos com Deus, ou então, em corpo, seremos encaminhados para vivermos no inferno. Nós é que temos que escolher aonde queremos viver, com quem queremos viver. E aonde que a gente escolhe isso? É agora e é aqui. Então, acabe e define as suas paralisias. Seja feliz e leve felicidade e alegria. Construa coisas boas na vida daquelas pessoas que se chegam até você. Não aponte dedos, não acuse, não julgue, não diminua, não desmoralize. Porque da mesma forma que você julga, a palavra do Senhor diz que você também será julgado. O mesmo peso que você põe sobre as pessoas, o mesmo peso também será colocado sobre você. E aí, a palavra que diz no verso 19, Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Nesse momento, Jesus não está de maneira alguma se colocando como uma pessoa incapaz. Muito pelo contrário, o que Jesus está mostrando é a plena união que havia e que há na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo visões distorcidas. Porque aonde há visões diferentes, há divisão. Jesus, né, o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, eles têm o mesmo entendimento, a mesma visão e são a mesma pessoa. É a Trindade, é o Deus Trino, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então aqui Jesus não quer dizer, olha, eu, tadinho de mim, não sou ninguém, eu só posso fazer e só faço aquilo que o Pai faz. O que ele faz, o Filho faz também. Não é que ele não tenha nenhuma capacidade, é que eles são um só. Eles são uma só carne, como Deus fala, né, que homem e mulher, quando se unem, eles devem ser uma só carne. Então, eles são um único espírito, com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo. Eles são um só. E trabalham magnificamente bem com isso. Eles não têm visões diferentes, desejos diferentes. Eles têm o desejo unicamente da nossa salvação e de que nós possamos receber esse eterno e magnífico amor de Deus, de Jesus e do Espírito Santo sobre nós. Agora para você aí, ó, especial do Dia dos Pais, você diz, olha, aqui tem muito ensinamento, viu, de pai e filho, de criação, de pai com filho, e você que é filho, também tem muito ensinamento aqui do que é ser um filho para um pai. Jesus diz que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vê o pai fazer. A gente vê muitas situações em que o pai fala uma coisa, mas o filho vê ele fazer outra. Jesus está ensinando para papais e para mamães, para aqueles responsáveis da criação, que o filho, aquele que está sendo criado, ele não vai fazer o que ele ouve você dizer. O teu filho está aprendendo contigo a fazer aquilo que você faz. Então, não adianta a gente dizer para um filho uma coisa, a gente pregar uma coisa. Não adianta eu estar aqui fazendo esse vídeo, procurando ser uma pessoa cada vez melhor, né? Que o meu espírito esteja cada vez mais evoluído para que ele possa controlar a minha alma. E a minha alma, aonde moram as minhas emoções, os meus pensamentos, eles sejam cada vez melhores, as minhas emoções cada vez mais controladas, pensadas, engrandecidas pelo meu espírito, para que o meu corpo tenha ações correspondentes com esta alma que busca ser cada vez melhor pela força espiritual que eu busco, que é Deus criando e controlando o meu espírito. Porque eu sou um espírito e você também é, que possui uma alma que você também possui e que habita num corpo que você também habita. Então as nossas ações, elas são frutos daquilo que pensamos. E quando melhoramos os nossos pensamentos, automaticamente melhoramos as nossas ações, as nossas palavras. E quem é que purifica, quem é que santifica o nosso pensamento, as nossas atitudes? É o Espírito. E nós somos fragmentos de um grande Espírito justo, de um Espírito excelentemente amoroso, de um Espírito excelentemente iluminado, de luz. Jesus é a luz do mundo. Então, nós viemos deste Espírito, temos que nos alimentar deste alimento. Se nós nos alimentarmos de um outro alimento, seremos então
recheados daquilo que nós colocamos dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. A gente vai agir conforme isso. Então, um filho, papai, ele vai fazer aquilo que ele vê você fazer. Ele não vai fazer aquilo que ouve você dizer. Ele vai se espelhar em você. Você ali é a fonte de criação, de inspiração, de criação. Ele vai ver os seus atos. Ele vai ver o que você faz. Ele vai ver que muitas vezes o que você diz é incoerente com o que você faz. Mas ele vai sempre focar no que você faz. Eu aqui tentando me espiritualizar e dividindo essa minha espiritualidade, os ensinamentos que Deus me dá com você, porque eu também quero que você viva as experiências que eu estou vivendo e ainda maiores. Aqui Jesus mesmo disse, vocês verão obras ainda maiores. A obra de Deus sobre a minha vida, eu sei o quanto tem sido enormes, mas a obra que eu quero que Deus faça na tua vida, que sejam ainda maiores do que as obras que Ele tem feito na minha vida. Esse é o meu desejo para você. Se eu não quisesse que espiritualmente você evoluísse, para que eu ia estar aqui fazendo esse vídeo todos os domingos? Para que eu ia passar a semana inteira publicando cortes de cada vídeo, de cada domingo, para que chegue a mais pessoas? Porque eu quero que Deus faça na tua vida obras ainda maiores do que Ele já tem feito e faz na minha vida. Esse é o propósito. A Bíblia o tempo inteiro, ela trabalha no sentido de comunidade. Pode ir lá ver a Bíblia, leia ela, perceba o quanto Deus nos trata na comunidade. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas viverem numa individualidade. Parece até que aquele peca, mas eu não. E quando aquela pessoa peca, parece que aquele pecado dela nada vai interferir na minha vida. Claro que vai. O pecado que eu cometer vai interferir na sua. Se um dia você me encontrar na rua e eu te tratar de forma soberba ou arrogante, você vai dizer assim, ué, essa pessoa fala ali um monte de coisa no vídeo, mas pessoalmente uma mulher metida, uma mulher soberba, uma mulher que olha a gente de cima para baixo, uma mulher que fala tanto de amor que na hora de dar um sorriso tá carrancuda. Claro que você vai dizer isso. Porque eu não posso estar aqui diante de você, falando alguma coisa, com uma câmera nos dividindo, e se um dia eu estiver perto de você, eu ser uma pessoa completamente diferente daquilo que eu procuro passar para você aqui. Eu preciso fazer um dia, se eu te encontrar pessoalmente, exatamente o que eu falo aqui. Porque senão não tem nenhum propósito. E se eu fizer diferente do que eu falo, sabe o que vai acontecer? Você não vai falar mais do vídeo, você vai falar daquilo que você me viu fazer. A soberba, ou a arrogância, ou a mitidez, ou a falta de simpatia. Você não vai mais falar do vídeo, você vai falar daquilo que você me viu fazer. Porque por enquanto você está vendo aquilo que eu estou falando. Mas se um dia você me encontrar, eu tenho que ser coerente com o que eu falo, fazer o que eu digo aqui. Porque se eu não for, não tem nenhum propósito que eu estou fazendo aqui. Então, se você fizer com seu filho diferente daquilo que você fala, não tem nenhum propósito que você está falando, porque no final, no teu coração, no coração do teu filho vai ficar aquilo que você faz. No coração de Jesus, que veio para a terra, o próprio Deus encarnado, como o Filho unigênito de Deus, o que tinha no coração de Jesus era aquilo que Deus fazia. E claro que Deus é absolutamente coerente e verdadeiro. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é claro que Jesus teve um pai excelente, formidável. Jesus tanto falava o que o pai dizia, quanto fazia o que o pai fazia. E ainda hoje ele faz, mas Jesus deixou tudo pronto para nós. Basta que nós tomemos posse, porque isso aqui tem mais de 7.000 promessas de Deus para a tua vida. Eu acabei de dizer para você que Ele não mente, que Ele não engana. Ele não finge ser uma pessoa, Ele não te faz promessas e coloca um monte de obstáculos. Deus não é aquele tipo de pessoa que diz, eu gostaria de viver isso e isso com você, mas porque você é assim ou assado, fez isso ou fez aquilo, então eu não faço nada disso que eu gostaria de viver com você. Deus não faz essa covardia. Deus não finge que tem planos com você para a tua vida e no final Ele não tem plano nenhum.
Você não pode chegar nunca para Deus e dizer, Senhor, você tem 7.000 promessas, mais de 7.000 promessas para mim. Eu quero viver essas promessas que você tem para minha vida. E Ele não vai dizer para você, tá, não, um dia eu vou fazer, calma, é só esperar, um dia eu vou fazer. Deus não vai fazer isso com você. Deus age na tua vida todos os dias. Então haja na vida dos teus filhos com muita sabedoria. Pensa bem no que você vai fazer, porque Ele te deu uma bênção, você já não é mais sozinho. Aqui na terra você é responsável por uma bênção de Deus e por um filho de Deus. É muita responsabilidade isso para um pai. Hoje é dia dos pais e por isso eu estou falando do pai, mas é claro que isso também serve para as mães. Que Jesus, ele diz que o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E sim, ele diz, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Então aqui a gente tem duas coisinhas para entender. Quando Jesus diz que o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz, nós estamos falando de Jesus, que tinha e tem um pai absolutamente perfeito. Ele era o próprio pai aqui na terra, né? É que a gente ora pensa em Jesus como filho de Deus, né? Como se fosse uma pessoa separada de Deus, né? E ora a gente precisa entender que Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma mesma pessoa. Então a gente fala das duas maneiras, até porque a gente não consegue muito, né, assim, pensar isso. E eu até digo assim, né, eu gosto muito, para poder entender, eu uso muitas vezes o exemplo do ovo. O ovo é a casca e a clara é a gema. Mas se você separar a gema da clara e da casca, não é um ovo. Se você separar a clara da gema e da casca, também você não tem o ovo, você só tem a clara. Se você tira a casca e separa a gema da clara e da casca, então você não tem um ovo. Um ovo, para ser um ovo, tem que ter a casca, tem que ter a clara e tem que ter a gema. Então, assim, Jesus, o Espírito Santo e Deus, eu imagino assim, para eu poder entender, é como um ovo. São três sendo um só, entende? Então, quando Jesus, ele fala isso, que o pai mostra, né, para o filho tudo aquilo que ele faz, nós como pais, como mães, não somos esse Deus perfeito, né? A palavra diz que nós fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis. Está escrito isso na palavra de Deus. Então Deus quer que nós, Ele diz para que Ele nos criou, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós precisamos todos os dias estarmos ligados a Deus e buscarmos imitarmos Jesus para que cada vez mais nós possamos nos assemelhar a Ele e buscarmos a santidade, né? E sermos dessa forma irrepreensível como Jesus, que passou por aqui sem pecado. Então assim, Jesus, ele tem um pai absolutamente corretíssimo, né? Sem nenhum pecado. Nosso Deus e Criador, ele é maravilhoso, ele é a nossa fonte, né? A nossa inspiração, é o nosso Criador. Mas nós aqui temos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Só que Jesus diz isso, que o Pai mostra tudo o que faz para o filho. Muitas vezes, pais e mães têm dificuldades de falar para os seus filhos os erros que cometeram, as falhas que cometeram, os alvos que focaram e era errado, lugares, pessoas ou fazeres que foram errados, que foram falhos. Muitas vezes pais e mães procuram mostrar para o filho que ele fez o certo. Porque eu fiz isso e fiz aquilo pelo meu amigo, enfim. Aí as pessoas, né, tem certos pais e mães que ficam dizendo para o filho quantas coisas ele fez, como ele foi forte, como ele foi campeão, como ele foi bom do time dele de basquete, de futebol, o quanto ele foi todo poderoso. Mas não passam para os filhos, às vezes, o time que escolheram errado. Não passam para os filhos as derrotas que tiveram no caminho. Não passam para os filhos os erros que cometeram no casamento. Não mostram para os filhos algumas coisas erradas que praticaram nas suas vidas sexuais, na sua adolescência. Não dizem para os filhos algumas coisas que consumiram quando eram mais jovens e que não deveriam ter feito. Tem pais que escondem dos filhos o seu real passado, os seus erros, as suas falhas, porque querem mostrar para o filho que são os super, quando nós não somos. Nós precisamos, além de tudo, entendermos que o filho, que é nosso filho aqui, na verdade, é filho de Deus, não é nosso. Que aquele filho que Deus nos deu como bênção é filho dele, e que ele também conta conosco para que sejamos exemplos. É uma grande responsabilidade a paternidade e a maternidade. Mas muitas vezes são nos nossos erros que podemos educar e ensinar os nossos filhos.
É quando eles sabem das verdades das nossas vidas, do quanto aquilo que fizemos causou a nós arrependimento ou ferimento. É justamente isso que muitas vezes vai realmente preparar um filho para uma vida. Mulheres ou mães que no passado fizeram aborto e se arrependeram, que dói no coração, que já pediram perdão a Deus e verdadeiramente se arrependem, a palavra diz que estão perdoadas pelo Senhor. Aqueles pecados que cometemos, sejam eles quais forem, no momento em que nós nos arrependemos, João Batista dizia, arrependei-vos, pois está aí já o reino de Deus batendo a porta. Então, o arrependimento é a porta que abre a porta do céu, a porta da salvação, a porta do religamento com Deus e com Jesus. Ele veio para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados só pode vir, claro, através do arrependimento. Porque a gente não vai deixar de cometer algo que verdadeiramente não estamos arrependidos. Se for da boca para fora, em algum momento a gente vai fazer de novo e Deus conhece o nosso coração. Então, muitas vezes, é justamente falando dos nossos erros, dos nossos arrependimentos, dos nossos enganos, das nossas fraquezas e das nossas falhas, que os nossos filhos nos verão e nos veem de uma maneira muito mais saudável do que dizer a eles ou tentar plantar neles que somos perfeitos, porque em algum momento da vida eles vão entender que não somos perfeitos e vão se sentir enganados. E se sentindo enganados, talvez quererão enganar também, porque Jesus disse isso, que o filho faz aquilo que vê o pai fazer e não falar apenas. A nossa fala tem que ser coerente com o nosso fazer. E o nosso fazer tem que ser coerente com aquilo que falamos. Quando Jesus diz aqui pra gente que obras ainda maiores do que aquela de curar um paralítico, nós ficaríamos e ficaremos admirados, ele estava falando aqui, no verso 21, ele já nos mostra que obras ainda maiores do que curar um paralítico era essa. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Então essa obra ainda maior era a vitória da morte. Da mesma forma que Deus nos ressuscita, o Filho também dá vida a quem ele quer. Mais uma vez, Jesus nos mostra a plena unidade que existe entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Lembra lá em Gênesis que Deus fez o homem do barro e nele soprou, deu a ele o sopro de vida, colocou nele o espírito que tem dentro de Deus, ele soprou naquele bonequinho de barro. Ele fez aquela obra de arte do bonequinho de barro conforme a imagem e semelhança dele. Do jeitinho que Deus nos planejou dentro da cabeça dele, aquela arte, a cabeça, o bracinho, a barriguinha, o tronquinho, as perninhas, o joelhinho, o cotovelo, né? Cada pedacinho do dedo, daquilo que tinha dentro de Deus, Deus colocou para fora e fez aquilo no barro, fez aquele bonequinho. Aí viu o bonequinho pronto, mas o bonequinho estava lá estático, era só um bonequinho de barro. E aí Deus então tira o sopro de vida dele, o Espírito de Deus, ele sopra na narina do homem e o homem cria a vida. Então, quando Jesus diz isso, que obras ainda maiores nós veremos, porque o mesmo Deus que nos deu a vida, ele pode nos ressuscitar e vai nos ressuscitar dos mortos. Então, obras muito maiores do que a cura de um paralítico nós ainda veremos, porque é a ressurreição. E eu torço e quero que eu e que você encontremos o caminho para que, além de ressuscitados, tenhamos o nosso corpo irrepreensível, glorificado e vivermos no reino celestial e nos encontrarmos lá. Eu quero muito que lá no céu você me encontre e diga assim: oi, você é a Patrícia? Eu assisti a teus vídeos lá na terra. Eu quero encontrar você lá. E eu quero dizer: ah, é mesmo? Você curtiu, compartilhou, comentou, ajudou no canal? Eu com certeza vou te perguntar se você fez os 3 Cs. É isso, eu quero te encontrar lá. Eu quero que você me encontre lá também. Me ajuda nessa caminhada. Da mesma forma que eu também quero te ajudar. E aí, olha como é que Jesus faz esses judeus pirarem na batatinha. Porque ele já tinha dito, que a gente viu no episódio passado,
que ele era o filho de Deus, que Deus era o pai dele, né? Como ele disse lá, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Aí eles ficaram enlouquecidos, queriam matar Jesus e tal. Aí Jesus realmente faz eles pirarem na batatinha, porque ele diz assim, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Então ele está dizendo para aqueles judeus legalistas que achavam absurdo um paralítico ser curado por um dia de sábado. Imagina, Deus fez o sábado para ele. Não foi o sábado que fez Deus. Deus é dono do sábado, não é o sábado que é dono de Deus. Deus que tudo criou, Deus que pode dar vida, Deus que pode ressuscitar, Deus que sopra o sopro de vida num bonequinho de barro. Ele é o dono do sábado. Como poderia, tudo bem, você pode até dizer para mim, Patrícia, mas a gente hoje sabe que Jesus era Jesus, aqueles caras estavam vivendo aquilo ali, não estavam entendendo nada. Tudo bem que eles não estivessem entendendo nada do que estava acontecendo. Mas, gente, que alegria ver uma pessoa que era paralítica ficar curada. Esse Deus que os próprios judeus estudavam e conheciam, e pela lei de Moisés, que fez maná cair do céu, que abriu o mar vermelho, que resgatou todo o povo hebreu dele, da escravidão do Egito, enfim, que fez tantas obras maravilhosas, excepcionais, né? Que ressuscitou, que deu vida, que deu vitória. Como é que você pode pensar em algum momento que este Deus vai ficar aborrecido, triste ou te condenar porque você fez um paralítico ficar curado num dia de sábado? Deus, lá atrás, na lei de Moisés, ele pede que guardem os sábados, principalmente por causa dos escravos, principalmente por causa dos empregados. Porque reis, majestades, rainhas, as pessoas da alta classe, para eles, sábado, domingo, segunda, eles tinham escravos, as pessoas trabalhavam para eles para tudo e eram altamente maltratados. Vão lá estudar como é que eram esses escravos naquela época. Quando Deus, ele diz que o sábado é para ser guardado, ele estava cuidando dessas pessoas que eram escravizadas. Ele estava querendo dar pelo menos um dia de descanso para essas pessoas que só dependiam dele. A gente vê lá quando Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. O rico não tinha nome, mas Lázaro, que era um mendigo e dependente de Deus, Jesus dá o nome dele, revela a identidade dele. E Lázaro está lá junto de Abraão. E o rico está lá morrendo de sede. E ainda assim, morrendo de sede, diz para Abraão, diz para Lázaro, vir aqui e molhar a minha boca. Ele ainda achava que podia continuar usando aquele mendigo, mesmo já estando morto, só que num lugar bem aquecido. E o mendigo não estava, porque Lázaro significa aquelas pessoas que reconhecem que dependem de Deus. Mas o rico que não teve a identidade revelada, porque olha, nessa época dos judeus, nome era muito importante. Mas esse rico deu tanta importância ao dinheiro que ele não tinha nem mais identidade, ele era um rico. Ele deu mais valor, ele deu mais idolatria ao dinheiro do que a Deus. Ele não tinha nem identidade. E estava lá, naquele calorão, e ainda achava que podia falar para Abraão, que podia pegar lá o mendigo, manda ele vir aqui, ó, molhar minha boca. Cai a ficha, cara. Tu não entendeu nada ainda não? Então, por favor, vai lá e avisa para minha família, para os meus irmãos, para que eles não sejam como eles são, para que não passem o que eu estou passando. E Abraão diz para ele, não precisa ir lá avisar não. Ele já tem a Bíblia, ele já tem o Antigo Testamento, ele já tem quem é Deus. Gente, é impressionante. Eu vou até fazer aqui, abrir uma aspas. Não estou dizendo se concordo, se não concordo, se seguia, se não seguia, mas eu conhecia pelas redes sociais o Daniel Mastral, que a princípio ele tirou a sua própria vida. Todo mundo que está falando sobre isso na internet, você pode olhar aí, o ex-satanista Daniel Mastral, a ex-prostituta, o ex-assassino, né? O ex-bandido, o ex-corrupto. Gente, o mundo não permite que você perca uma identidade ruim. Ele está sempre lembrando.
Daniel Mastral, até onde eu sei, ele era teólogo, ele se converteu, ele se voltou a Jesus, ele pregava a palavra de Jesus, ele prevenia para que ninguém entrasse no satanismo, para que ninguém entrasse nessa ordem. O que ele viveu de ruim, ele estava batalhando para que ninguém entrasse nisso. Ele entrou nisso adolescente, no momento em que ele não se encontrava, nem em casa, nem com os amigos, nem com a escola. Ele já contou a vida dele. Da mesma maneira que nós vemos, né, em alguns lugares onde o tráfico domina, eles resgatando, pegando aqueles meninos ainda novinhos e levando para o tráfico, e a gente vê ali tantos trabalhos. Eu tenho um amigo meu, o Léo, que tem um trabalho numa comunidade aonde ele tenta tirar esses meninos desse risco de serem pegos, sequestrados pelo tráfico, e coloca essas crianças fazendo luta de jiu-jitsu, arrecada dinheiro. Eu tento contribuir da maneira que eu posso para que ele federe essas crianças, para que elas vão para uma competição, para que elas tenham menos oportunidade de cair na teia do tráfico. Então, esse homem que trabalhava na rede, que tinha quase 1 milhão de seguidores, que pregava a palavra de Deus, que era um pastor, se eu não estou enganada, um teólogo, que falava de Jesus Cristo, que prevenia para que ninguém caísse no caminho do mal, ele mostrava os erros dele. Como a gente acabou de falar agora aqui, mostre para os seus filhos os seus erros, porque os seus erros, o erro dos seus alvos vão mais educar eles do que uma fala que não é verdadeira, né? Então, esse cara estava fazendo esse trabalho há muitos anos. Tem alguns livros best-sellers aí, eu não tenho nenhum livro dele, mas todo mundo diz que foi altamente vendido, Filho do Fogo, se eu não me engano. Mas ninguém fala, o pastor tirou sua própria vida, o pastor Daniel Mastral, a princípio, teria tirado sua própria vida. Não, é o ex-satanista. Aí você vê uma pessoa, o ex-drogado, o ex-dependente químico, o ex-presidiário, o ex-assassino. Que mundo cruel, não deixa ninguém se levantar. Que mundo cruel que não permite que as pessoas se curem das suas paralisias, assim como esses judeus ficaram com raiva, porque um paralítico foi curado num dia de sábado. Ninguém se alegrou com a cura, mas se enraiveceram com Jesus e queriam matá-lo, porque ele não teria respeitado o sábado, e porque ele dizia que ele era filho de Deus, e porque ele ainda faz eles pirarem na batatinha, dizendo que da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele lhe dá vida, o Filho também pode dar vida aos mortos. Olha, o mundo, ele nos ajuda a continuar carregando as nossas mazelas. É por isso que você tem que se voltar para Deus. O mundo continua te rotulando dos teus erros. É por isso que você tem que se voltar para Deus, porque Ele é o único capaz de te perdoar e de te olhar com novos olhos. Ele é o único, Deus é o único que te dá um nascer de novo. O mundo quer mais é que tu fique atolado na lama, nas tuas paralisias, sabe? E é isso, eu também queria falar aí sobre o caso do Daniel Mastral. Eu nem sei se eu era inscrita no canal dele, mas eu conhecia muitos podcasts e tudo fala isso. O ex-satanista. Mas ninguém fala o filho de Deus, o convertido, o cristão, o teólogo, o pastor. Não, apontam para a ferida dele. As pessoas adoram apontar para as nossas feridas. Eu só queria que elas lembrassem que elas também têm. E de agora para diante, nesse ponto da palavra, aí é mesmo entre Jesus e Deus. E a aplicabilidade dela é o seguinte: creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, creia em Jesus como o Filho de Deus, creia em Jesus como o próprio Deus que esteve aqui, que caminhou por aqui e que trouxe para a gente a possibilidade, depende da tua escolha, da salvação. Aqui então a palavra diz o seguinte: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então nós vamos a julgamento, mas o nosso julgamento vai ser com Jesus Cristo, porque o Pai confiou a Ele esse poder do julgamento. Esse Pai não confiou a nós julgar a vida de ninguém, a história de ninguém, o caminhar de ninguém. Quem julga é Deus, e Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma única pessoa, e Deus confiou ao Filho esse julgamento. A palavra também diz que para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Você não tem como honrar Deus se você não honrar Jesus da mesma maneira, na mesma intensidade, com a mesma honra e com a mesma fé. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Quem ouve a palavra de Jesus, está aqui.
e crê em Deus, aquele que o enviou, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você quer sair da morte, dos seus pecados, do seu passado, do seu erro de alvo, de qualquer coisa que você tenha cometido? Não aguarde que alguém lhe conceda isso, porque as pessoas nos rotulam e muitas vezes esses rótulos querem cada vez mais nos afundar na lama. Não permite que nós tiremos a nossa cabeça, não nos ajudam, não nos dão as mãos para nos resgatar do afogamento nas águas, assim como Jesus fez com Pedro, que quando Pedro foi caminhando sobre as águas, enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, para a realidade, para o mundo, ele começou a afundar, mas Jesus foi lá e resgatou. Quem te resgata é Jesus. Não são as pessoas. Quem te resgata é você, quando você escolhe por Jesus e caminhar com Ele, e crer naquele que o enviou, e crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra também diz, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu entendo aqui como os mortos no pecado. Já ouviram. Nós já ouvimos a voz de Jesus. Ele já falou conosco e deixou tudo escrito para nós, desde Gênesis, desde o início da criação, até Apocalipse, a vinda de Jesus e o reinado eterno dele. Aqui a palavra também diz que, e aqueles que ouvirem viverão. Se você quer viver eternamente, se você já quer ter uma vida maravilhosa, enquanto você está aqui nessa dimensão terrena, ouça a voz de Jesus, porque Ele te dá o caminho. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a paz que excede todo o entendimento, Ele é a paz que excede qualquer paralisia, qualquer dor. Ele é a paz. Quando ele diz, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então é Jesus quem nos julga. Se alguém está te julgando, se alguém está te condenando, se alguém quer te botar para baixo, ó, faz assim, ó. Tô nem aí, porque com teu arrependimento, Jesus disse a Nicodemos, é necessário que nasçamos de novo, Nicodemos. E eu estou aqui para fazer você nascer de novo. E a gente nascer de novo é do Espírito. É o nosso Espírito que educa a nossa alma. E com uma alma educada no Espírito, ela vai nos gerar ações, pensamentos, palavras e um modo de ver o mundo de uma outra forma. Assim como Jesus olhou o mundo com piedade diante de tantos pecados, nós também podemos ter os olhares de Jesus sobre o mundo e as pessoas com compaixão e perdoando. O perdão é maravilhoso, mais para aquele que perdoa do que pelo perdoado. Porque aquele que não perdoa carrega em si toda aquela mácula. Mas quando você dá o perdão, você faz uma lavagem dentro de você e você, jogando aquela mágoa fora, adivinha o que acontece? Você cria mais espaço dentro do seu coração para coisas boas. Se você desocupa aquele lugar com as coisas ruins, você vai ter mais espaço para guardar coisas maravilhosas dentro do seu coração, dentro das suas atitudes, do seu olhar, da forma de amar o outro. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Jesus vai dizer, levanta. E as pessoas vão se levantar. Quem está no túmulo também vai ouvir a voz de Jesus. Quem está vivo, escuta a voz de Jesus, crê nele, como crê naquele que o enviou, viverá eternamente porque está tirado da morte do pecado, da morte da injustiça, das injúrias, da falta de perdão. Mas aqueles que já morreram também ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então a condenação é também com o corpo ressuscitado. Quem não for salvo para a eternidade celestial e for condenado por falta de arrependimento, de crer na palavra de Jesus e que Ele é o Filho de Deus, quem não honrar Jesus como honra a Deus, será condenado. Mas será condenado ressuscitado, não é em alma, é em corpo. É muito sério isso. E por isso que eu venho aqui todo domingo fazer vídeo, porque eu quero que você seja salvo. Eu também quero ser, espero conseguir isso, espero te encontrar. Mas eu quero isso para você também. Como eu te disse, obras maiores ainda veremos. As obras que Deus tem feito na minha vida são gigantescas. Mas eu quero ver obras ainda maiores dele na tua vida e por isso eu estou aqui. A palavra de Deus diz, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou.
E assim nós terminamos essa palavra. Então, não procure agradar a você mesmo, mas procure agradar a Deus que te enviou, que te soprou o sopro da vida, que te deu a misericórdia de um novo dia, que tem fé em você, que acredita que você pode melhorar, que disse que Ele te fez para que você seja santo e irrepreensível, e Ele acredita que você vai buscar essa santidade, essa santificação e ser uma pessoa irrepreensível. Então, queira agradar aquele que te enviou, assim como Jesus diz, me imitem. Ele queria agradar o Pai? Queiramos nós também agradar o Pai, porque Ele disse que o Pai dele é nosso também. Então, o caminho, meu irmão e minha irmã, é agradar ao Senhor. Agradando a Deus, não tem como não agradarmos as pessoas. Então, essa é a minha palavra para você. Um excelente domingo, um excelente dia dos pais, uma excelente vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele abençoa as pessoas não pelo que elas são, mas Deus abençoa as pessoas apesar daquilo que elas são. Deus, Ele te abençoa não pelo que você é, mas Deus, Ele abençoa você apesar daquilo que você é. Olha, fugir de Deus é um meio diferente de cair nas mãos dele. Deus não vai desistir de você. Por mais que você queira fugir do Senhor, Ele vai estar sempre querendo te resgatar. Esse paralítico do capítulo 5, ele só acreditava ali num mover de águas que eu particularmente não acredito, porque a palavra diz que as pessoas diziam que no mover das águas um anjo mexia nas águas, eles acreditavam que quem chegasse primeiro era curado. Deus não cura quem chega primeiro. Deus cura todos que chegam até Ele. Então se chegue até Deus e tenha as suas mazelas, as suas paralisias, as suas dificuldades absolutamente curadas. Porque Ele cura a todos que se achegam. Ele cura a todos que honram o Filho, assim como honram ao Pai. A mesma honra que damos a Deus, nosso Pai, damos a Jesus Cristo, o Filho dele. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Espírito Santo de Deus é aquele sopro que Ele nos deu de vida. E nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, liga o botãozinho do Espírito Santo dentro de você. E eu te desejo então uma excelente semana, um domingo de Dia dos Pais para você, papai, maravilhoso, lindo, divino, com essa história dessa bênção de um filho de Deus que você recebeu nessa vida. E olha, papai, eu sei que alguns aqui que podem me ouvir, talvez tenham também os seus filhos terrenos já recolhidos pelo Senhor, mas se alegre e seja grato pelo tempo em que Ele te proporcionou de você ser pai aqui na terra. Mas entenda, Ele te concedeu a oportunidade, seja grato, de conviver com o filho que é dele. Em primeiro lugar, nós somos todos filhos de Deus. Então, eu sei que dói. Eu imagino quanto doa. Mas seja grato, porque Deus te concedeu a bênção de um dia ter sido pai do seu filho e do filho dele. Deus confiou em você essa responsabilidade que enquanto houve propósito na vida desse filho, Deus concedeu a você o prazer, a alegria de criar um filho dele. Para você, papai, que tem o seu filho talvez distante ou aí perto de você, a alegria é igual. Que Deus abençoe o teu caminhar de pai, te dê saúde para curtir o teu filho, o fruto de tudo isso, e que você tenha muita luz e muita paz, muita sabedoria e muita saúde para aproveitar nesse dia esse título de paternidade. Ó, fica com Deus, eu amo você em Cristo Jesus e eu espero que essa palavra tenha sido edificante na tua vida e na minha também. Porque quando eu venho aqui falar, eu trabalho o teu espírito, busco isso, o Espírito Santo que me use e que ele também está aqui me tratando. Aquilo que eu digo para você, pode ter certeza que também é um agir de Deus sobre a minha vida. Porque Deus, Ele sempre trabalhou pela comunidade. Cada um de nós individualmente somos importantes para Deus. Mas a comunidade, a família, tanto que Jesus não veio para salvar um ou dois, Ele veio para salvar a todos que escolhem serem salvos por Jesus, na sua palavra, e tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Então, olha, muitas bênçãos de Deus essa semana. Domingo que vem, o episódio 20, e ainda vamos continuar aqui nesse capítulo 5, e eu acho que a gente fecha ele no domingo que vem. Um beijo para você, fica com Deus e até domingo que vem. Tchau.